te canta, né? Aleluia, glória a Deus. Posso ouvir um glória para o Senhor? Vamos começar com glória para o Senhor aqui essa noite. Aleluia, amados do Senhor, eu quero ser breve a palavra de Deus. Nem sempre eu consigo, né, pastor Afonso? Nem sempre eu consigo, mas eu quero tentar, eu quero melhorar em nome de Jesus. Mas eu quero que você nessa noite saia daqui edificado, entendendo a palavra. Não adianta eu tentar pregar bonito, não adianta eu tentar pregar para agradar alguém e você sair daqui sem entendimento. O mais importante é você ser edificado, porque o que mais Deus quer é ver você abençoado, amém? E ninguém é abençoado se não tiver nutrido pela palavra. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Aqui Judas está escrevendo à igreja em um período de perseguição. Diga comigo, perseguição. A perseguição naquele tempo não é como hoje. Hoje a perseguição à igreja é velada, é escondida, é camuflada. Hoje a perseguição na igreja é pelas mídias, a perseguição na igreja é pelas leis, a perseguição na igreja é pela política, é pela arte, pela cultura. Ou seja, se você examinar e prestar muita atenção, fazer uma análise, você vai ver que tudo que existe nesse mundo é contrário à igreja, para nos impedir de caminhar, para nos desanimar, para nos fazer parar. Mas a Bíblia diz que existe um povo que nada que o inimigo faça vai fazer esse povo parar. Ele vai continuar firme na presença do Senhor. Mas nesse tempo em que o servo do Senhor, ele escreveu, a igreja estava sendo perseguida fisicamente, como existe muitas nações onde os cristãos, eles são presos, perdem emprego, né? E em alguns lugares eles são mortos e jogados e queimados no fogo. Nós como igreja precisamos orar pelos nossos irmãos, porque enquanto nós estamos aqui num domingo como esse, adorando o Senhor com alegria, temos um banheiro, temos água para beber, temos luz, temos microfone, som. Existem irmãos que eles vão adorar escondidos, e muitos deles perderam familiares que foram presos e outros foram mortos, mas continuam adorando o Senhor e exaltando o nome do Senhor. Nós passamos um pouco desse clima no tempo da pandemia. Quantas vezes nós ficávamos aqui assustados, com medo de uma multa, uma ocorrência. Vou dizer para os irmãos que a perseguição sempre existiu e vai continuar. E o intuito da perseguição é nos parar. Mas a palavra de Deus diz que quem está na frente é o Senhor, e a obra de Deus não pode parar. Quando os fariseus, eles reclamaram para Jesus e mandou o povo parar, Jesus disse assim: em verdade eu digo para vocês, que se esses aí parar, as pedras vão clamar, aleluia. O que o Senhor estava dizendo? Nada pode parar o agir de Deus, nada pode parar a obra de Deus, nada pode parar a igreja de Deus. Eu quero dizer para você, a igreja de Deus somos nós, a igreja de Deus é quando nós nos reunimos. Então, se nós estamos reunidos, nada vai parar a obra do Senhor, amém? Aleluia. Mas hoje a perseguição que é velada, naquele tempo era muito triste. Então Judas escreve essa palavra. Ele traz uma palavra interessante. Ele fala: olha, eu estou escrevendo para vocês acerca da salvação comum que foi dada a todos nós, para que vocês continuem batalhando pela fé que uma vez nos foi dada. Ela nos foi dada, mas o inimigo quer tirar a nossa fé. Quando ele não consegue tirar, ele contamina. No versículo 3 ele fala disso. O inimigo quer contaminar a nossa fé, mas primeiro ele quer tirar a nossa fé. Se ele tirar, a gente volta a ser aquele velho homem. Quem lembra quem você era? Olha você hoje, como você está melhor. Olha como você está bonito. Eu sei que tem alguns aqui que não, né? Sempre seguiram o caminho de Deus, como o evangelista Douglas, né? E alguns jovens aqui, o Felipe nasceu na casa de Deus, a Vitória, né? A Mel que está crescendo, e outros, né? Se eu for falar tem mais, mas tem muitos de nós, irmãos, que vivemos uma vida de sofrimento no passado.
Muitos de nós, eu entendo que é isso. Eu entendo que é isso quando de madrugada uma pessoa liga para mim, depois da oração ela fala: pastor, eu quero tirar minha vida, eu não aguento mais, eu estou há 10 anos usando crack, já perdi minha esposa, já perdi meus filhos, já perdi a minha dignidade, eu não aguento mais mentir. E esse homem mora lá em Goiás, eu aqui em Marília, e o que fazer? É triste. É triste quando numa outra noite, uma pessoa, ela vai no comentário ali, enquanto eu estou orando, ela fala: eu estou aqui na praça de uma outra cidade, saí de casa, estou perdido nesse mundo. Irmãos, tem muita gente que está sofrendo. É por isso que a igreja não pode parar. Imagine você que um dia foi preso pelas drogas, pelo vício. Se a igreja tivesse parado, o que seria de você hoje? Eu, que vesti roupa branca, que fui nas cachoeiras, nas matas, nas cascatas, que participei de mesa branca e muitas vezes também com a minha família fui levado a trabalhos pesados. Se a igreja tivesse parado, o que seria de mim hoje? O que seria de mim? E graças a Deus, Deus me livrou dos vícios, Deus me livrou do mundo, mas eu tive uma prisão muito pior, que é a prisão espiritual, que é você viver perturbado, que é você ver caixão perto de você, é você estar andando e dar de cara com você, e aquela voz gritando dentro de você, você vai ficar louco, e eu não saber o que fazer, não saber para onde ir, não saber para quem pedir socorro. Imagina se um dia eu não entrasse numa igreja, um pastor que eu não sei o nome, colocasse a mão na minha cabeça e orasse por mim, e depois da oração que ele fez, que eu não lembro, eu só lembro que eu senti que era sincera, era verdadeira, a oração dele, eu fiquei tão aliviado, eu senti que ele estava querendo me ajudar na oração, foi esse sentimento que eu tive, e uma palavra que ele lançou, e que ficou gravada dentro do meu coração até o dia de hoje, isso vai para 40 anos já. Ele disse assim: Deus vai te ajudar, Deus vai te ajudar. Bendita a palavra, que ele não sabe disso, ele não sabe dessa palavra, eu sei, mas eu nunca mais vi ele, vi uma vez, mas eu saí daquele dia ali, daquela igreja, sentei no assento do ônibus, indo para casa, sozinho, sem pai, sem mãe, sem comida, sem emprego, sem nada, só com essa palavra dizendo: Deus vai te ajudar, Deus vai te ajudar, Deus vai te ajudar, aleluia. Eu quero que você entenda, o nosso Deus é um Deus de palavra, o nosso Deus ainda usa homens e mulheres, aleluia. Quando há sinceridade e desejo de transmitir a ajuda de Deus, Deus vai usar. Não há motivo para você desanimar, não há motivo para você parar, não há motivo para você enfraquecer. O inimigo quer tirar a tua fé, ele quer que você não ore mais, que você não congregue mais, que você não jejue mais, que você nem leia a Bíblia. Ele criou várias outras coisas para tomar o teu tempo, para que você não tenha tempo de se dedicar às coisas do Senhor. Mas eu digo uma coisa: não há motivo para você desanimar, porque aquele que te chamou continua fiel na tua vida, e a palavra de Deus diz que aquele que começou a obra na tua vida, ele não vai parar, mas ele vai completar, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É esse o desejo do inimigo, acabar com a nossa fé. E quando ele fala pessoas entraram no nosso meio com contaminação à nossa fé, ele está falando dos falsos profetas. Então uma coisa que pode tirar a tua fé, o que pode tirar a tua fé, muitas vezes é o ensinamento errado que a gente ouve por aí. Hoje existem pessoas ensinando que você não deve ir à igreja. A Bíblia diz que quem está com Jesus deve andar como Jesus andou. Jesus ia ou não ia às reuniões na sinagoga? Jesus era ou não era firme? Então a Bíblia diz: se eu estou com Jesus, eu vou imitar Jesus, e não vou imitar nenhum profeta, nem de igreja, nem de internet. Aleluia. O inimigo quer que você seja uma pessoa orgulhosa espiritualmente, dizendo: Pedro, você é a igreja. O que o Pedro é, pastor Carlos? Eu sou a igreja. Eu sou um pedacinho do pão. Eu sou um pedacinho do pão. Na Santa Ceia, o corpo de Jesus é a igreja. Ele é o cabeça da igreja.
igreja. E se o corpo de Jesus é a igreja, nós somos um pedacinho do pão. Um pedacinho de pão não é um pão. Um pão é um pão quando ele está inteiro. Nós fazemos parte da igreja e devemos nos orgulhar por isso. Nós somos embaixadores de Cristo, e aonde você estiver, você está representando a... Então, se eu estou representando a igreja, eu não sou a igreja. Pastor Tiago, como que é o nome da empresa que o senhor trabalha? Marcon, né? É um lápis, eu esqueci. Devia. Pastor, se a Marcon mandar o pastor Tiago e representar ele em algum lugar, ele vai estar lá como um representante da Marcon, mas ele não é a Marcon. A Marcon é algo muito maior. A Marcon é composta dos diretores, dos vendedores, dos operários de fábrica, de tudo, do departamento pessoal, mas ele está lá como um representante da Marcon. Ele não é a Marcon, ele representa a Marcon. É um cargo importante, é uma função importante que confiaram a ele. Assim somos nós somos representantes da igreja. Agora, do jeito que nós estamos aqui, nós somos a igreja. Aqui nós formamos o corpo de Cristo. Aqui nós estamos como um corpo. Aqui nós adoramos como um corpo. Quando você vai no monte sozinho orar, você está adorando como um representante da igreja. Mas quando você adora aqui, você adora como um corpo. Está entendendo a diferença? Pastor, por que explicar isso? Porque isso tem tirado tanta gente da presença de Deus. Tem feito tanta gente se ensoberbecer, achando que é mais e que é melhor. Quantas pessoas se desviaram por causa desses ensinamentos errados? Eu não dependo de ninguém, eu não dependo de pastor, eu não preciso do homem, eu só sirvo a Deus. Aí Deus fala assim: se você me serve e não serve o seu irmão, você está cego ainda. Se eu não consigo servir o homem que eu vejo, eu vou servir a Deus que eu não vejo. É a mesma coisa. Você pode comparar com a palavra que diz: se eu não amo ao meu irmão que eu estou vendo, eu vou amar o Deus que eu não vejo. Não está na Bíblia isso? Então, irmãos, o inimigo tem trabalhado. Ele tem falado: você não precisa cultuar. No tempo de Jesus não havia igreja. Claro, a igreja foi inaugurada em Atos 2. Claro que não existia igreja, mas existiu o projeto de igreja. Sempre existiu o projeto de igreja. O projeto de igreja foi quando a igreja foi espalhada na Babilônia, quando a igreja ficou escravizada durante muitos anos fora da terra prometida. Homens de Deus como Daniel, que eram homens de autoridade e que governavam ali na Babilônia. A gente sabe da história. Ele ficou sendo o primeiro no governo de Nabucodonosor, no governo de Dário. Ordenou que fossem feitas na província da Babilônia, nas províncias onde tivessem judeus, sinagogas. As sinagogas começaram assim como centros de adoração, porque antes só existia o templo em Jerusalém. Mas aí os judeus se reuniam nas sinagogas. Ele viu o problema, porque eles se reuniam na beira do rio da Babilônia, e ali eles não conseguiam nem orar e nem cantar, eles só choravam. E o pessoal da Babilônia ficava zombando deles, dizendo: canta um hino lá de Judá, canta um hino lá de Israel. E o livro de Salmos diz: como cantar e louvar a Deus numa terra estranha? Como cantar e louvar a Deus num lugar de tristeza, num lugar onde nós estamos escravizados? Aí vem Daniel e provavelmente Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram colocados em posição de liderança. Sabe por quê? O homem pode te desamparar, mas Deus nunca vai te desamparar. O povo estava cativo na Babilônia, mas Deus estava cuidando deles, pastor Carlos. O povo estava cativo na Babilônia, mas Deus levanta Daniel e levanta outros homens para que o povo não perecesse. E ali se inicia projetos de sinagogas. E depois da volta do cativeiro, passou a existir também na Terra Santa. Jesus entrou na sinagoga, curou na sinagoga, ensinou nas sinagogas. Os nossos primeiros crentes não tinham igrejas, mas depois eles formaram igrejas.
No tempo da perseguição, a igreja era, na sua maioria, nas casas, porque naquele tempo não era como hoje. Não existia salões para você alugar. Você também não tinha permissão dos governos, que eram contrários ao cristianismo, para você organizar uma igreja. Não existia. A Bíblia fala da igreja em Jerusalém. É difícil imaginar, pastor, como que era a igreja em Jerusalém, porque naquele tempo a igreja era ilegal. Eles eram perseguidos e muitas vezes se reuniam na casa de Pedro, muitas vezes na casa de Barnabé, na casa dos irmãos. Mas Deus tem um projeto. Você pode reunir 10, 15, até 20 pessoas numa casa, mas você não pode reunir todas as pessoas numa casa. A igreja, ela existe, a congregação, pela nossa necessidade física. Você precisa entrar no lugar, você precisa ter um banheiro, você precisa tomar água, você precisa sentar. Nós fazemos volume, e por fazer volume precisamos de um templo físico. Esse templo não é a igreja, aqui é o templo. A igreja somos nós. Você pode dar um glória a Deus? Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. E é por isso que o diabo quer fechar essas portas, porque ele sabe que quando ele fecha a porta da igreja, muitos do rebanho se dispersam. Eu não estou dizendo só daqui, eu estou dizendo de todas as igrejas. Se o diabo pudesse, ele hoje mesmo emitia uma lei e fechava, fecha a aliança com Deus, fecha a Assembleia de Deus, fecha a Batista, fecha a Presbiteriana. Sabe por quê? Se já é difícil o povo poder se reunir, a luta e a batalha é grande, imagina se nós estivermos longe uns dos outros. Eu quero dizer uma coisa, uma palavra de Deus no Salmo de número 133, que ela é muito especial, ela é muito importante. Na união Deus ordena a bênção. Aleluia, louvado seja Deus. Ele nunca prometeu estar numa reunião de uma pessoa sozinho, mas ele disse: onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Aleluia. E eu quero dizer para você que Jesus está aqui esta noite, que Jesus está no nosso meio. Quando nós nos reunimos, você sinta ou você não sinta a presença de Deus, Ele está conosco para nos abençoar, Ele está conosco para nos ajudar. Eu estou com vocês. Então veja bem, o que pode fazer a minha fé perecer? Primeiro, a minha vida pessoal. Como é que está a tua vida pessoal? O problema da vida pessoal é assim: uma pessoa, ela naufraga no seu casamento, e ela desvia, vai para o mundo. Outra pessoa, seu casamento se destrói, e aí que ela pega firme com Deus. O problema da vida pessoal é que isso, como já disse, tudo é vida pessoal, é muito íntimo de cada um reage de um jeito. Uma pessoa pega a conta. Eu vi o pastor Tiago, quando ele saiu da empresa, mas ele tinha certeza que Deus ia abrir outra porta. Na verdade, Deus abriu. Mas a outra pessoa, ela recebe a conta e ela já vê a lata de arroz vazia, a vida dela destruída e ela passando fome, e fica desesperada. Irmãos, nós temos que aprender uma coisa. Se a gente for olhar a nossa vida pessoal, talvez a gente vai parar, porque eu garanto, não só eu, mas muitos, talvez todos estão aqui, eu sei que tem alguns que são jovens ainda talvez não pensaram nisso. Muitos dos nossos projetos pessoais ainda não se realizaram. É ou não é verdade? Muitos dos nossos sonhos e aspirações também não se realizaram. Na nossa vida nem tudo é do jeito que a gente quer. A nossa igreja não é do jeito que a gente quer. Se fosse do jeito que eu quero, todo mundo aqui era rico, ninguém aqui ficava doente. Se fosse do jeito que eu quero, a irmã Maria José estava aqui, a Silmara estava aqui, o irmão Antônio estava aqui, o pastor Oswaldo estava lá no Eldorado, todos os irmãos que foram embora estavam tudo aqui adorando com a gente. Mas não é do jeito que a gente quer. A vida não é do jeito que a gente quer, mas a vida que Deus nos deu, essa é a vida que Deus nos deu. Ele nos deu a vida para a gente crescer. Ela não é do jeito que a gente quer, mas uma coisa diz a palavra de Deus: ela pode mudar, diz o Senhor.
Eu estou com você, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento, diz o Senhor. Não é para você desanimar por causa da tua vida pessoal e perder a tua fé. Pastor, o meu casamento não é o casamento dos meus sonhos. Pastor, a minha família não é a família dos meus sonhos. O meu trabalho não é o trabalho dos meus sonhos. A minha vida espiritual não está do jeito que eu quero, por isso que eu estou desanimado. Deus está dizendo aqui essa noite: levanta na minha presença, desperta você que dorme, porque eu vou te iluminar. Levanta os joelhos que estão tremendo na minha presença e caminha firme e forte, porque eu vou na tua frente abrindo caminho para você passar, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia, louvado seja Deus. Você tem uma vida pessoal, mas você tem um Deus que te ajuda, você tem um Deus que te sustenta, você tem um Deus que não está dizendo aqui essa noite para você parar. Quem está dizendo para você baixar a cabeça, parar e desanimar é Satanás, o mentiroso que diz que você não é nada. Mas Deus está dizendo aqui através desta palavra: fui eu que te chamei, sou eu que te sustento, sou eu que te ajudo, e sou eu que tenho uma obra na tua vida, diz o Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Para tudo tem solução. Eu já chorei muito na vida, eu já fui complexado na vida. Eu jamais teria coragem de pegar o microfone e falar para as pessoas como eu estou falando aqui hoje, ó. E eu falo, hein? Vou falar pouquinho. É difícil. Você sabia que eu já fiquei num quarto, trancado, não queria falar com ninguém. Eu já passei decepção na minha vida, na escola. Eu fui falar no meio de uma plateia assim, no dia do Tiradentes, recitar um poema e não saiu nada. Eu peguei aquele papelzinho que eu já tinha decorado, aquele papelzinho 1000 vezes. Todo dia de manhã, irmãos, eu lia 3, 4 vezes. E no dia 21, que era o dia da gente recitar lá na escola, que eu cheguei na frente das pessoas, subi naquela plataforma, eu vi as pessoas, me deu um branco. Eu olhava o papel e não conseguia sair nada da minha boca. E o pior de tudo, você não passou por isso? Todo mundo rindo da sua cara. Eu, um menininho, magrinho, de 7 anos de idade. E Deus abençoe minha professora, que deve estar com o Senhor aí na glória, Dona Maria Ana Clara, que eu nunca esqueci o nome dela. Ela me abraçou, ela me beijou, ela disse: Pedrinho, fica tranquilo. Mas aquilo doeu, irmãos. Aquilo fez com que eu quisesse desistir de viver. Quem sabe tem alguém que já teve esse sentimento, alguém está sentindo isso aí. Deus está falando com você, isso vai mudar se você confiar na minha palavra. Eu me lembro quando eu me converti. Você pensa que eu queria ser pastor, que eu queria pregar para alguém? Não, eu ainda tinha esse trauma. Mas um dia no ônibus lotado de pessoas da roça, eu olhei aquelas senhorinhas idosas, magras de tanto trabalhar na roça, a pele toda queimada do sol. E eu olhava assim para aquele pessoal tão simples, tão humilde, que muitas vezes na hora do almoço pegava o seu caldeirão e comia a sua comida, e depois pegava um corote. E eu sabia que eles não faziam isso porque eles não prestavam, não, eram pessoas boas, pessoas maravilhosas, pessoas trabalhadoras, mas Deus tinha aberto os meus olhos. Eu sabia que era o diabo na vida deles, que eles estavam presos, escravizados, e o Espírito Santo me impulsionando para falar. Você sabe que é você estar dentro de um ônibus e começar a chorar, e olhar para aquelas pessoas e dizer: Deus, essas pessoas não podem ir para o inferno, essas pessoas não podem se perder. E Deus falar para você assim: então fala para eles do meu nome, então fala para eles a minha palavra. A única maneira deles sair dessa escuridão é eles escutar a minha palavra, é eles saber que eu salvo, ainda eu curo. Eles precisam saber que eu existo e que eu derramei o meu sangue na cruz por eles. O diabo quer roubar a tua fé. Esses dias eu estava me lembrando disso, e o Espírito Santo falou para mim: filho, você tem luta, mas você lembra do passado. Você tinha menos entendimento com que hoje, e você se levantou. Então não tem motivo para baixar tua cabeça, não tem motivo para ficar olhando barreira, não tem um
motivo para dizer que tem porta fechada, não. Eu ainda sou o Senhor que pode todas as coisas. Continue crendo na minha palavra. Muitas vezes nós vamos lamentar porque nós fazemos o nosso melhor, e parece que o nosso melhor não é nada. Nós vamos lamentar, vamos dizer: Senhor, eu não tenho capacidade, eu não tenho condição. Mas o Senhor, Ele não chamou você porque você tem capacidade. Ele não me chamou porque eu tenho capacidade. Ele nos chamou porque Ele nos amou. E Ele disse: eu chamei você para você ir e dar fruto na minha presença. E que o fruto permaneça, que não seja uma coisa de emoção, não seja coisa de um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, não. Até eu voltar, vai negociando aí, vai falando da minha palavra. Até que eu voltar, começa a fazer a minha obra. As pessoas negociam no mundo coisas materiais, mas eu não, eu chamei vocês para negociar coisas espirituais. Continue negociando na minha presença. E tem mais uma coisa: de graça você recebeu, então de graça você dá. Nunca coloca preço nas coisas que Deus faz na tua vida e através da tua vida, porque isso não tem preço. No mundo as coisas têm preço, mas espiritualmente não existe preço. Espiritualmente existe valor. Valor é mais que preço. O valor pode ser um valor imensurável, como é o valor da tua fé. A Bíblia diz que ela é mais preciosa que o ouro que perece. Então não deixa os teus traumas, não deixa os teus fracassos, as tuas derrotas da tua caminhada, são temporárias, são. Porque a minha Bíblia diz que você é mais que vencedor. Jesus é verdadeiro ou mentiroso? Se Jesus diz que você é mais que vencedor, é porque as tuas derrotas serão temporárias. A vitória virá em nome de Jesus. Então não abaixa a tua cabeça por causa da tua vida pessoal, não. Aquilo que você sente, nós não devemos viver pelo sentimento. Eu posso me sentir um zero à esquerda, mas a Bíblia ainda diz que eu sou luz do mundo e sal da terra. O meu sentimento não conta aqui, o que conta é a palavra de Deus. Eu posso sentir que eu não tenho o chamado de Deus, mas o Senhor já deu chamado. Ele não deu chamado para A e para B, não. Ele disse: vinde a mim, eu vos farei pescadores de homem. Ele disse: preguem o evangelho, falem da minha palavra. Aqueles que creem em meu nome expulsarão demônios. Aqueles que creem em meu nome falarão em línguas. Aqueles que creem em meu nome porão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. E às vezes a gente fica desanimado, parece que não acontece. O que mudou? Foi Deus ou nós que mudamos? Porque hoje as pessoas não têm mais fé. Imagine se no dia que eu fui na igreja, no final da reunião, eu não procurasse um pastor e falasse com ele. Talvez hoje eu estava perdido até hoje. Imagine se a mulher do fluxo de sangue, ela não fosse até Jesus, ela tinha morrido sem sangue. Imagine se o cego de Jericó ficasse na beira da estrada, dizendo: será que ele vai me ouvir? Será que ele vai me atender? Ele gritou, ele clamou. Mas hoje as pessoas não querem mais clamar. Você vê na hora da oração pessoas de boca fechada. Você vê na hora do louvor pessoas de boca fechada. Você vê pessoas hoje se contentando com culto online. Culto online é para quem está doente e não pode ir na igreja. Culto online é quando você faz uma viagem, você vai lá para São Paulo, você vai para Santos, você vai para o Rio de Janeiro e você está longe da tua igreja. Você tem todo o direito de ver no Facebook, em qualquer lugar, a palavra de Deus. Mas se você está perto da tua igreja e você não quer ir à igreja, o teu culto online entristece o Espírito de Deus. Entenda isso. Estou dizendo em português bem claro, vou repetir de novo. Se você mora na tua cidade, você está perto da tua igreja, você não quer ir na igreja, e a pessoa fica assistindo culto online pensando que está agradando a Deus, ela está entristecendo o Espírito Santo do Senhor. Porque ela está deixando de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade dela. E o servo tem que fazer a vontade dele ou a vontade do seu Senhor? Se eu sou servo, eu tenho que fazer a vontade do meu Senhor. Sabe, irmãos, aquele dia que eu chorei no ônibus, eu cheguei em casa, a gente morava numa casa de madeira,
lá na Fazenda Santa Mariana, e tinha culto toda noite. Eu falei: pai, deixa eu pregar hoje. Eu nunca tinha aberto a minha boca, eu ficava no culto só adorando, eu não atuava, porque eu tinha aquele trauma do passado. E naquele dia meu pai falou: tá bom, meu filho. Eu me lembro como se fosse hoje, na nossa sala. A nossa sala era de madeira, era uma colônia de casas. Nós não tínhamos um chão de piso, não, era só um concreto e uma mesa de madeira. Naquele dia, eu cheguei diante dos irmãos que estavam ali. Eu fechei os meus olhos, eu não tinha coragem de abrir os meus olhos. Eu ainda lembro da primeira frase que eu disse naquele dia, chorando, com os olhos fechados. Eu disse: irmãos, Deus nos ama, Deus alimenta os passarinhos, Deus, Ele dá beleza às flores. O Deus que alimenta os passarinhos e dá beleza às flores é o mesmo Deus que ama você, é o mesmo Deus que cuida de você. Isso nunca saiu da minha mente, porque foi a primeira vez que eu me dirigi a um grupo de pessoas para falar do amor de Deus. E outra coisa que eu disse naquele momento: nós não somos nada, nós moramos aqui na roça, nós não temos carro, nós não temos conta no banco, nós nem falamos direito, mas mesmo assim Deus está com a gente aqui nesse lugar. Eu falei João 3,16. Eu lembro da escritura: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você quiser, você não vai perecer, porque Deus te ama. Sabe, você vai vencer porque Deus te ama. Foi essa palavra que eu disse para as pessoas ali, de olho fechado, as mãos na mesa e chorando, e dizendo para eles assim: Deus te ama tanto, que não é a pinga que você está bebendo, não é a vida errada que você está vivendo, que vai tirar você da presença e do amor dele. Se você quiser mudança de vida, hoje à noite Deus tem salvação para você. Hoje à noite Deus tem mudança para a tua vida. Aleluia! Ali as pessoas tomavam pinga como quem toma café. Deus falou no meu coração: não acusa ninguém, fala para eles que eu posso mudar a vida deles. Aí meu pai bateu nas minhas costas: pastor Sebastião, Pedrinho, faz o apelo, faz o apelo. Irmãos, tem alguém aqui que quer aceitar Jesus? 3 pessoas levantou as mãos, estão firmes até hoje. 2 moram em Piracicaba, e a outra mora em outra cidade do interior. Estão firmes até hoje, irmãos. Ali naquele dia eu me libertei. Ali naquele dia nasceu vontade de falar do amor de Deus. Eu disse: pai, vamos fazer um culto lá na Santa Mariana. Vamos, mas é longe, meu filho, ninguém tem carro. A gente leva a caixa nas costas. A gente andava 10 quilômetros de carregador debaixo do sol quente, carregando uma caixa de som nas costas. A gente revezava, um pouquinho carregava, o outro carregava um pouquinho, até chegar lá. E quando a gente chegava lá na Fazenda Santa Mariana, que o Tegão, que era quem mandava lá, ele deu a oportunidade, a autoridade dele para a gente fazer culto. A gente fazia aquele culto alegre, aquele culto gostoso, tocava a guitarra e cantava e louvava o nome do Senhor. Eu nunca vou me esquecer do dia que nós entramos ali na Parecidinha, também é uma fazenda da usina Paredão na época, em que nós chegamos e começamos a fazer uma oração simples, irmão. Ninguém sabia orar direito, nós nem sabíamos orar direito, mas no meio da oração, a mulher, a dona da casa, dizendo assim: oh, irmãos, eu estou tão alegre, a minha casa estava escura. Ela disse: pastor Sebastião, a minha casa estava escura, e agora está tudo claro aqui dentro da nossa casa. Isso é o evangelho, irmãos. Não deixa a tua fé morrer por causa da tua vida pessoal, não. Nada mudou, Jesus ainda é o mesmo. A batalha é maior hoje, porque hoje tem rede social, hoje tem mentira na rede social, hoje tem esse mundo que está igual um urso, abraçando as pessoas, dizendo: sai do caminho de Deus. Mas você ainda foi chamado como soldado para a batalha, você ainda foi chamado como soldado para a peleja. Ele está dizendo: olha, vamos batalhar pela fé que uma vez nos foi dada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Deus te trouxe aqui nesse culto da família para dizer: vocês são meus filhos,
filhos, e eu não posso contar com aqueles que não creem em mim e nem na minha palavra, mas eu continuo contando com vocês para falar do meu amor, do meu evangelho e continuar com a minha obra aqui nesta terra. Aleluia, glória, 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 glória. Muitas vezes, irmãos, a nossa fé é machucada, a nossa fé é enfraquecida por causa da nossa vida pessoal, e outras vezes por causa de pessoas. É triste isso. Eu conheço pastores que perderam a fé porque ajudou tanto alguém, depois aquela pessoa desviou, e outros até se levantaram contra eles. A nossa fé é por causa de pessoas do nosso meio mesmo. Quando eu falo do meio, eu estou falando do meio evangélico, tá? Não aqui da igreja. Mas pessoas que um dia pregaram a palavra em grandes convenções, depois muda até de gênero. A nossa fé fica fraca por causa daquele homem que era chamado de bispo e depois vai preso, porque estava com coisa errada na vida. A nossa fé fica fracassada por causa de pessoas que a gente leu livros. Eu não gosto de falar não, vou falar bem baixo. R.D. René, poucos conhecem. Eu acho que os pastores conhecem quem é o R.D. René, que aderiu à igreja colorida. A nossa fé, ela é muitas vezes diminuída, enfraquecida, porque nós ficamos decepcionados. Pessoas que quando a gente era novo convertido, o primeiro livro que eu li foi O Namoro de um Jovem Cristão. Agora eu estou na igreja, eu tenho que namorar sério, direito. Então fui lá e comprei o livro, pastor Carlos. Eu li o livro, era uma beleza. Eu andava nas calçadas da São Luís lendo o livro. Que figura. Irmãos, eu passava a rua, atravessava lendo o livro. Oi no livro, eu estou no trânsito. Um dia uma pessoa falou assim: irmão, você é uma figura. Eu disse: por quê? Você não me viu não? Você passou na minha frente, na calçada da São Luís. Você estava lendo um livro. Eu não sei se está aqui uma irmã que um dia falou para mim, que entrou no ônibus, ficou perto de mim, eu não vi ela, eu estava lendo um livro no ônibus. Eu lia muito, e ainda gosto de ler. Mas eu li o livro do Caio Fábio, e fiquei todo inspirado. Vou namorar certinho, vou fazer tudo certinho, vou casar certinho, porque eu sou um servo de Deus. Eu li a revista dele, a Vinde, tinha a Vinde TV. Pouco tempo depois, ele larga da sua mulher, que era uma bênção, e ele foge com a secretária para os Estados Unidos. É por causa desses escândalos, é por causa desses maus testemunhos que muitos estão lá, na mão do inimigo e não voltam mais. É por causa desses maus testemunhos que muitos perderam a fé e não querem mais batalhar. Mas Deus te trouxe aqui essa noite para dizer: os homens falham, os homens erram, os homens dão mau testemunho, mas eu sou o Senhor da sua vida. É você que tem que olhar para mim. A Bíblia diz: olhando para o Senhor e autor e consumador da vossa fé. Não é para olhar para o pastor Pedro, não é para olhar para o pastor Sebastião, o pastor Carlos, o pastor Tiago, o pastor Afonso. Não é para olhar para a placa dentro desta igreja e nem de outra igreja. Se você quiser ser vitorioso, olha para Jesus Cristo, olha para Jesus de Nazaré, que eu garanto que olhando para Ele, você não vai ver nenhum defeito e você não vai ter nenhuma decepção. Aleluia! A nossa fé, ela é atingida muitas vezes por causa da obra de Deus. Quantas vezes, pastor Carlos, eu vi o pastor Carlos quantas vezes ajudar pessoas que depois se voltaram contra ele. Quantas vezes a obra de Deus é ingrata, irmãos. Mas a gente tem que aprender uma coisa: eu tenho que cumprir o meu chamado. É muito bonito falar, eu tenho um chamado de Deus, né? Mas só falar isso não resolve. Eu tenho que cumprir o meu chamado. Mas pastor, o meu chamado não se cumpre, irmão. O chamado da gente é pessoal. Deus chamou Jeremias para chorar. Sabe o que Deus disse para Jeremias? Jeremias, você vai pregar e ninguém vai nem ligar. Por isso que eu prego, pastor Afonso. Porque se ninguém ligar, eu estou fazendo o que Deus mandou. Você está me ouvindo? Se você vai ligar, eu não sei, mas eu vou pregar. Eu estou fazendo o que Deus mandou. Deus disse: eu vou te enviar um povo, você vai falar, eles não vão te ouvir. Eles são duros de coração. E foi verdade, irmãos. Jeremias só chorava na vida dele.
Ele pregava, falava a verdade, e o rei exaltava os falsos profetas, e ainda prendia ele. Uns têm o chamado de Jeremias, aleluia, vou sofrer, vou chorar, vou cair na cisterna lá, mas vou continuar até o final, fazendo a vontade do Pai. Outro tem o chamado de Elias. Deus chama Elias, e Elias vem, cheio do Espírito de Deus, e ele fala para o rei Acabe: olha, vive o Senhor, que não vai chover nessa terra, senão segundo a minha palavra. E Deus cumpre a palavra dele, não chove. Chamado de Elias, chamado de milagre, quando acaba a água do rio, porque ele disse que não ia chover, acabou a água do rio, secou. Deus fala assim: olha, tem uma viúva lá, que vai te sustentar. Ele chega na viúva, a viúva não tem nada, e Deus usa ele para dizer: não vai faltar nem azeite e nem farinha na panela. No pior período, a pior seca, a coisa está mais difícil, Acabe está tentando matar ele, ele fala: vai, apresenta-te a Acabe agora, vai lá, e vai lá, e ele vai. Ele não vai só contra Acabe, ele vai contra 830 profetas. Ele ora uma oração, se você abrir a Bíblia e fazer a oração de Elias, não dá 30 segundos, e Deus manda fogo do céu. Uns são chamados como Elias, outros são chamados como Jeremias. Agora você quer ouvir mais um? E ninguém quer ter esse chamado, eu não quero. João Batista. Quem era João Batista? Primo de Jesus. Qual a idade de João Batista? 6 meses mais velho que Jesus. Mesma idade, 6 meses mais velho. Foi chamado como a voz daquele que clama no deserto. Deus usa ele de uma forma tremenda, porque ele é tão cheio da graça de Deus que o povo vai lá no deserto para ouvir ele. Ele não tem rádio, não tem televisão, não tem Facebook, não tem nada, só tem ele e Deus. E o povo vai lá, e o povo se converte, se batiza no rio, se arrepende. No momento de maior auge, ele tem discípulos, está tudo certo na vida dele, ele consegue sucesso. João Batista batiza Jesus. Você quer privilégio maior do que esse? Já pensou quando a gente batiza uma pessoa, pastor Carlinhos, fica alegre, feliz, né, pastor Afonso? É tudo cheio. Mas João Batista batiza Jesus. E João Batista anda na verdade. Ele fala para o Herodes: ó, você está fazendo coisa errada, você está traindo o seu próprio irmão. E a mulher fala assim: ó, ele vai acabar com a minha festa aqui. Eu sou primeira dama, e no momento que Herodes está bêbado, a filha de Herodes dança, a filha ela dança, e ele fala: pede o que você quiser, e a mãe instrui: pede a cabeça de João Batista na bandeja. E Herodes manda cortar a cabeça do João. Dá para entender isso? É o chamado. Nós vamos desanimar? Você sabe quem é João lá em cima hoje? Você sabe o galardão de João? Você sabe a honra e a glória na vida de João? Ele tem a maior coroa que qualquer um pode ter. Ele, pelo menos, e Estevão, a coroa dos mártires, que é a coroa de maior honra no céu. Morreu com 30 anos de idade, antes dos 31. Cortaram a sua cabeça, mas ele fez o que Deus mandou. Então, irmão, se você estiver fazendo o que Deus está mandando, independente do que está acontecendo na tua vida, fique feliz e não deixa nada contaminar a tua fé. Você está entendendo isso? Coloca isso no teu coração. O problema é a gente desanimar, é a gente começar a olhar a nossa situação e querer se comparar com o outro. Eu me comparo com aquele, eu me comparo com esse. Eu já vi pastores hoje que estão desanimados, pararam com tudo porque ficaram se comparando com as pessoas e nunca aconteceu aquilo que eles queriam. Irmãos, eu quero que você entenda: não importa o que acontecer, não importa o vento que vier, não importa se a mudança vier nesse mundo e a gente um dia tiver que fechar a porta dessa igreja porque não se pode mais pregar o evangelho no Brasil. Eu quero que você entenda: a nossa parte
forte com Deus é continuar pegando fogo na presença dEle. Aleluia, louvado seja Deus. Em nome de Jesus eu quero profetizar agora, antes da nossa oração. Você que veio aqui nesta casa de oração, se você estiver sem fogo e você deixar, Deus vai encher você de fogo. Deus vai encher você de vontade, de desejo de ser um homem, uma mulher espiritual, cheio da presença de Deus. Aleluia, porque na tua perseverança você vai ganhar a tua alma e você vai ganhar toda a tua família. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se você entrou aqui fraco, receba força aqui esta noite. Se você entrou aqui desanimado, receba ânimo aqui esta noite. Se você entrou aqui decepcionado, Deus está dizendo: esquece, olha para mim e vai em frente, porque foi eu que te chamei para fazer a minha vontade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E não se preocupa, pastor, eu tenho problema físico, eu tenho problema de saúde, eu tenho problema com a família, eu tenho problema financeiro. O Senhor continua dizendo, e esta palavra não foi tirada da Bíblia: busca em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas Deus vai acrescentar na tua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quantos podem dar glória a Deus?